Olá, seja bem-vindo à aula 17 do curso de planilhas do Google. Nessa aula, nós vamos fazer então a correção dos exercícios que eu propus na aula anterior. Conseguiu fazer? É importante que você tenha pelo menos tentado. Se não tentou, pare de novo esse vídeo, volte para os exercícios e tente fazer. Imagine que quando você estiver trabalhando em uma empresa e a empresa vai utilizar as suas planilhas eletrônicas, as operações matemáticas e esse conjunto de uso de fórmulas e funções é o essencial para que você possa apresentar bons resultados, que você possa criar boas planilhas. Então, eu recomendo que você faça esses exercícios. Vamos lá. Então, vou abrir aqui de novo a nossa planilha. Se você percebeu, eu estou ocultando as planilhas anteriores para facilitar aí o andamento do curso. Para reexibi-las, só relembrando, você pode clicar em visualizar e em páginas ocultas você pode pedir para que a planilha, a página seja exibida novamente. Fazendo as somatórias, nós temos aqui essas somatórias bem simples. Primeiro caso, eu tenho aqui 5 valores e gostaria de somá-los. Igual, soma, abro parênteses e seleciono todos esses valores. Se você pressionou, eu acho que eu coloquei a cor da fonte aqui, deixe-me ver. Não, a fonte está certa. Ah, demorou um pouquinho para aparecer, mas apareceu. Quando você estiver fazendo essas operações, se você selecionou cada uma das células individuais, tudo bem. O que eu pediria para que você não fizesse era digitar os valores, 1 mais 23, porque aí você estaria usando a sua planilha eletrônica como uma calculadora normal. Isso não é recomendado de verdade. Se alterar algum desses valores aqui, o resultado não vai alterar. Aqui eu fiz uma pequena variação, aqui os dados estão na vertical e aqui os dados estão na horizontal. Sinal de igual, soma. Você pode utilizar ao invés do mouse o teclado, lembra-se disso? Puxando a setinha para a esquerda, clico no primeiro valor, seguro o Shift pressionado e arrasto a setinha para a direita para selecionar todos os demais. Pressionando Enter, o resultado será 228. Aqui nós temos duas colunas. Você pode ter nomeado, você pode ter feito a somatória de uma única vez. Como elas estão juntas, essas duas colunas não tem nada que as separa, então eu posso simplesmente vir até aqui, fazer igual soma e marcar esta área inteira. Se você der um nome para essa faixa, não tem problema, é um recurso também válido. Aqui nós temos outro conjunto grande de dados, veja só, é um pouquinho maior que esse. Então eu poderia simplesmente digitar igual soma, abrir parênteses e selecionar todos os dados. Eu posso selecionar de cima para baixo, de baixo para cima, de forma bem simples. Pressionando Enter, o resultado seria 2615. Se você tiver dúvidas de uma operação, clique sobre a célula e pressione F2 para que a fórmula seja exibida aqui na barra de fórmulas e na própria célula, e você pode verificar qual é a região que foi selecionada para os cálculos. Se o seu valor estiver diferente de qualquer um desses, revise a sua fórmula. Aqui, nós temos 4 valores que estão intercalados com texto. Você poderia ter resolvido de duas formas, veja só. Igual soma. Aí eu clico na primeira nota, ponto e vírgula. Clico na segunda, ponto e vírgula. Na terceira, ponto e vírgula. E na quarta nota, totalizando 33. Mas você também poderia ter feito algo diferente, veja só. Igual soma, abro parênteses e seleciono todos os valores, inclusive os textos nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Quando pressionarmos o Enter, você vai ver que o resultado é exatamente 33. A função soma, ela está preparada para somar somente números. Então, células que contêm letras e números ou somente letras são ignoradas na fórmula. Então, quando eu fiz aqui igual a soma e somei todas, ele considerou apenas as notas que estão lançadas aqui nas células em azul. Então, você pode utilizar esse recurso também. Mas tome cuidado, porque se qualquer valor estiver no lugar de uma célula desse de texto, por exemplo, em vez de nota 2 tivesse só o número 2, esse número 2 teria sido somado. E aí, consequentemente, o seu resultado estaria errado. Recomendo sempre que você dê uma olhada na sua planilha antes de entregar o trabalho, faça essas pequenas auditorias, essas pequenas visualizações, para saber se você está entregando um resultado coerente. Isso é importante para que você possa dar qualidade no seu trabalho e confiabilidade nele. Aqui nós temos uma faixa de células, veja só. Essa faixa de células aqui ela é grande e eu preciso colocar um resultado aqui embaixo. Então eu vou clicar aqui na célula de baixo, igual a soma, e vou selecionar todos esses dados. Pressionando o Enter, o resultado será 2688. Existe um recurso também nas planilhas, que é o insersor aqui de funções.
Deixa eu ver se tem uma tecla de atalho aqui que funciona. Não funciona. Se você clicar sobre a célula e usar esse botão de inserir função, provavelmente você vai ver a função soma. Clique sobre ela e simplesmente selecione a faixa de dados com o mouse. Vai funcionar do mesmo jeito. Aqui, note que nós temos algo diferente. Você pode selecionar também os dados de uma função utilizando as teclas de atalho. Veja só. Com a setinha para cima, eu vou colocar o meu cursor aqui na célula J19. Segurando o Ctrl e o Shift, vou pressionar uma setinha para cima. Você vai ver que através da tecla de atalho eu selecionei toda essa região. Pressionando Enter, o resultado vai ser exibido. Mas quando você tem células em branco, como eu falei também na aula sobre teclas de atalho, se nós utilizarmos esse recurso, veja só, igual a soma, vou usar uma setinha para cima para começar a minha fórmula seleção, Ctrl, Shift, setinha para cima. Você vai ver que a seleção dos dados não vai até a primeira célula, aqui a célula L6. Até L6 não, L7. Justamente porque existe uma célula em branco aqui. Se você vai somar, por exemplo, milhares de linhas e você utilizar essas teclas de atalho de seleção, preste bem atenção aonde está parando o seu cursor. Pode ser que ele esteja parando em uma célula em branco e você não perceba. De novo, olha só, Ctrl Shift, setinha para cima mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez, até atingir toda a área que eu gostaria. Se você extrapolar e selecionar até em cima, veja só, Ctrl Shift, setinha para baixo, para cima, não tem problema. Pressione Ctrl Shift, setinha para baixo e volte a seleção para onde você estava. Pressionando Enter, o resultado agora é 282, porque faltam alguns valores aqui neste meio. Aqui nós temos vários valores, e eu poderia também usar a função soma aqui e selecionar os dados, veja só, igual a soma, vou selecionar de trás, de frente para trás, olha só. Pressionando Enter, o resultado vai ser exibido, que é 22.302. Você poderia também ter selecionado esta região aqui, clicado aqui em dados, intervalos nomeados e colocado um nome qualquer, valores para somar. Se eu viesse aqui na minha fórmula e fizesse igual, soma de valores para somar e pressionasse o Enter, opa, valores, faltou um S aqui, você veria que o resultado estaria também sendo exibido. De forma bem simples, você consegue utilizar um conjunto de técnicas para inserir as fórmulas e as funções nas suas planilhas. O ideal, então, é que você faça isso usando essa variedade de funções, justamente para que você possa entender como funcionam os conceitos. Para que você possa, quando conversar ou quando encontrar uma situação fora do comum, você saiba como lidar com ela. Aqui é bem simples, são funções de subtrações, então vamos lá. Se eu tenho uma arrecadação de R$ 98.770, eu quero abater os impostos. É uma somatória simples, sinal de igual, total arrecadado menos o total de impostos. Pressionando o Enter, o resultado será R$ 75.199,42. Ótimo. E aqui, eu tenho várias entradas e eu preciso subtrair as despesas. Se você lembra daquela dica que eu dei sobre a aula de subtração, então eu posso juntar isso aí em dois grupos. Primeiro passo, igual, soma de todas as minhas entradas. Então eu vou pegar todas essas minhas entradas, isso vai me dar um totalizador, que é igual a 14.691. Na sequência, nós vamos subtrair com a somatória das minhas despesas, veja só. Vou selecionar as minhas despesas e vou pressionar a tecla Enter. Total, 8.361,29. Nós estamos utilizando aqui a função soma duas vezes, mas o mais importante aqui é que nós estamos fazendo a subtração aqui, entre as duas funções. Então eu somo tudo que é entrada, somo tudo que é saída e subtraio uma da outra. Fácil. Você poderia também utilizar as células nomeadas, veja só. Aqui no salário, eu vou pegar e vou entrar em dados, e vou colocar aqui como intervalo nomeado, vou adicionar um intervalo chamado salário. Vou dar um Enter. Acabamos de atribuir um nome a essa célula. Aí eu vou selecionar todas as demais, né? Eu vou selecionar aqui todas as demais, e vou adicionar para impostos. Ou, melhor, descontos. Descontos. Vou dar um Enter e está pronto. Como fazer? Se você fizer isso aqui igual salário menos descontos, vai dar um erro.
porque os intervalos nomeados eles são utilizados dentro das funções. Então eu preciso pegar o quê? Eu preciso fazer essa operação matemática, que é o meu salário, vamos pegar aqui a soma, do meu salário, menos, se tivessem vários valores ali naquela faixa, então ele somaria tudo, a soma dos impostos. Acho que é impostos, né, que eu dei o nome? Não. Vamos lá, dados, intervalos nomeados, salários, descontos, é descontos, não impostos. Descontos. Prontinho, 629.058 é o meu resultado. Perceberam a diferença? Eu precisei separar aqui essa função soma da outra, por quê? Se eu colocasse tudo isso aqui dentro do mesmo parênteses, ele somaria o salário mais os impostos, né, os descontos, e não é isso que eu quero. Aqui, eu poderia fazer a conta na forma tradicional, por exemplo, sinal de igual, vou clicar sobre o salário e vou subtrair a soma de todas as minhas despesas. Veja só, vou selecionar todas elas, inclusive a linha de baixo, e vou pressionar a tecla Enter. Saldo 995,87. Lembre-se que o uso das planilhas eletrônicas elas são feitas com base em conhecimentos que você vai adquirindo ao longo do tempo. Esse conhecimento ele vai se tornar tácito, ou seja, você vai dominar esse conceito a partir do momento que você está praticando. Informática é o mesmo do que você aprender um idioma diferente. Se você não praticar, esse idioma cai no esquecimento muito fácil. As planilhas eletrônicas elas envolvem cálculos. Muitos não gostam de planilhas por achar que elas são cálculos, coisas difíceis e complexas. Mas toda essa parte difícil e complexa de uma planilha foram colocadas nas funções. Então você pode aplicar e utilizar essas funções de acordo com as suas necessidades. Então vamos dar por concluída essa aula de soma e subtração. Olha só, eu vou ocultar essa página e na próxima aula nós vamos ver a correção dos exercícios de multiplicação e divisão. Tem alguns recursos que eu gostaria de explicar para vocês aqui especificamente sobre o desenvolvimento desses exercícios. Tudo bem? Espero que você tenha gostado até agora da aula. Nós estamos na aula 17, a próxima aula já é a 18, e acredito que mais uma aulinha seja suficiente para corrigir esses exercícios e depois vamos entrar com mais funções nesse nosso curso. Um abraço, até a nossa próxima aula.